tipo assim, boa tarde. Tá Boa gravando já. tarde, professor José Augusto. Vai. 1, 2, 3. Então, boa tarde, professor José Augusto. Vai ser entrevistado para a disciplina L511, Psicologia e Educação. Então, acho que a gente pode começar. Você poderia relatar um pouquinho do seu contexto de trabalho? Qual a disciplina que você leciona? Em que nível de ensino? Eu sou professor aqui na rede estadual de Minas, né, em Minas Gerais, na cidade de Uberaba. Eu trabalho atualmente no matutino e no noturno. No matutino eu tenho 3 turmas do segundo ano do ensino médio e eu trabalho com matemática. E à noite eu trabalho com as turmas de EJA. Eu tenho a turma do terceiro ano EJA e do primeiro ano EJA também do ensino médio. Trabalho na rede estadual há 3 anos e me formei aqui em Uberaba, na UFTM, em licenciatura em matemática. Muito bom. E qual o perfil dos seus alunos? De renda, de nível socioeconômico? E como que você vê que isso gera desafios, principalmente durante a pandemia? Tá. Eu trabalho numa escola aqui na periferia, né? Então, o nível socioeconômico dos meus alunos, eles são de baixa renda. Os alunos do noturno, a maioria deles são alunos trabalhadores, né? Durante o dia, eles trabalham e estudam à noite. E a grande maioria trabalha mais com serviços, assim, que não exigem escolaridade, né? Então, são domésticas ou trabalham na indústria. Os meninos do ensino médio também são de baixa renda, mas eles conseguem se dedicar mais às atividades. Em relação aos principais desafios nesse período assim, de pandemia e do ensino remoto, eu acho que o maior limitante é a falta de infraestrutura por parte dos alunos. Eu, até antes da pandemia, eu achava que internet, principalmente assim, de banda larga, era algo comum à maioria das pessoas. Com essas aulas remotas, eu vi que não é. Tá? Então, é um grupo bem pequeno de alunos que estão conseguindo participar das atividades. E também, eu tinha uma ideia de que a geração, principalmente dos alunos do matutino, estavam, assim, a par da tecnologia e dominavam tudo. O que também, na prática, não se mostrou. Eles ainda têm muita dificuldade, é praticamente um processo de alfabetização tecnológica que a gente está vivenciando. Você conseguiria estimar mais ou menos uma porcentagem de alunos que estão conseguindo acompanhar as atividades? 10%. 10% dos meus alunos. Bem pouco. Assim, deixa eu melhorar um pouco, que está assistindo às aulas por videoconferência. Agora, a entrega de atividades, né, que a gente está controlando o envio das atividades pelo WhatsApp ali, 30%. Certo. E você pensa que você falou um pouquinho da questão dos alunos dominarem tecnologias e tudo mais. Você pensa que talvez a ideia que a gente tem de inclusão digital nesse sentido seja de que talvez o que a gente pensa que os alunos sabem se restringe a alguns aplicativos, alguns programas específicos, não necessariamente a programas que a gente utilizaria no dia a dia para as aulas? Sim, eu acho assim que o domínio que eles têm da tecnologia são praticamente games, né, jogos e redes sociais. Mas, por exemplo, utilizar aplicativos educacionais, eles têm muita dificuldade, não tinham acesso a isso, né? Eu acho que nós, enquanto professores, principalmente na educação pública, a gente quase não tem tecnologia nas nossas aulas, né, no modo presencial. E a situação atual nos levou a uma adaptação precoce, né? Algo que não foi gradativo. Então foi tudo muito repentino, a gente teve que se reinventar, né? Alunos e professores. Então eu não penso que foi da melhor forma possível. Mas estamos caminhando. Certo. E
nesse ponto que você falou dos professores na época pré-pandemia não terem muito envolvimento de tecnologias nas suas aulas, como você enxerga as dificuldades da escola, da estrutura em que você trabalha nesse ponto? Não tem estrutura nenhuma, né? Praticamente assim. A minha escola, ela tem, eu falo assim, que é um aparato tecnológico de enfeite. A maioria das salas da escola onde eu trabalho, elas possuem, por exemplo, retroprojetor instalado, caixa de som, só que não funciona. Então é aquela coisa que está ali só para cumprir um protocolo. E os poucos materiais que a gente tem, né, de recursos tecnológicos que a gente tem na escola, por exemplo, laboratório, ou uma caixa de som, alguma coisa assim, é muito moroso o uso, né? Você tem que reservar, chegar lá, os computadores não funcionam, grande parte das vezes, né, quando eu precisei, o laboratório virou depósito, né, estava guardando coisa da merenda, material de construção, ou você quer usar uma televisão, por exemplo, mas a pessoa que pega a televisão sempre está em outro lugar, então acaba que você perde muito tempo. Eu, particularmente, tenho investir, né, por conta própria, eu tenho meu material. Então, eu tenho meu data show, eu tenho meu computador, minha caixa de som. Então, quando eu faço uso assim dessas tecnologias, é algo do meu, particular, o meu material. E você já conviveu em outros contextos escolares em que era diferente a infraestrutura? Comparando assim, escolas do estado, a grande maioria é ruim, né? Eu trabalhei em 4 escolas até hoje. Mas a escola, por exemplo, que eu estava antes dessa, onde eu trabalhei 1 ano e meio, ela, mesmo tendo essas limitações, a questão da escola possibilitava um uso melhor da tecnologia. Então, os materiais estavam mais acessíveis, era algo mais funcional. Então, eu acho que envolve muito também, mesmo se tratando de escolas públicas, de periferia, a gestão da escola influencia muito quanto à relação à tecnologia. Então, durante a pandemia, como que essas aulas, as suas aulas principalmente, estão acontecendo? Tá. Aqui em Minas, né, a gente tem 3 instrumentos, vamos assim dizer, durante a pandemia. Um deles é as aulas, que são transmitidas pela televisão, pela Rede Minas de Televisão, produzidas lá na capital, para todo o estado. Temos também as apostilas, que foram feitas pelo estado, que foi disponibilizado para todos os alunos, então a gente acaba discutindo os exercícios dessa apostila. E a gente tem, dentro de um aplicativo que foi disponibilizado, um chat, né? É como se fosse uma sala de bate-papo, assim, para conversar com os alunos, por sala, né? Cada turma tem essa sala. Só que não é muito funcional, porque ela só envia mensagens de texto. Então, a gente não consegue fazer a aula muito bem. Na minha escola, de forma complementar, a gente está utilizando também o Google Meet, fazendo. Eu, basicamente, estou corrigindo os exercícios da apostila. Ela é elaborada por semana, então toda semana eu faço a correção dos exercícios. Aí eu monto a apresentação no PowerPoint, ou eu vou resolvendo junto com eles, num arquivo do Word que eu abro e vou desenvolvendo ali as contas, as principais equações. E os alunos que estão participando, eles, como que está sendo a participação? Eles conseguem se inteirarem desses instrumentos? Demorou muito para eles, ou não, para eles pegarem esse ritmo? Não, o início, né, foi um caos. Acho assim, os alunos desesperados, nós, professores, estávamos todo mundo um caos. Agora, parece que a situação deu uma normalizada, né? A gente está conseguindo controlar melhor. Mas com as minhas turmas de EJA, né, que é um pessoal mais velho, que ainda tinham bem mais dificuldades com relação à tecnologia, muito trabalhoso, muito trabalhoso. Mas o que me preocupa é a baixa adesão. Né? Hoje, por exemplo, essa turma do terceiro ano EJA, que já encerrar, né, eles deveriam ter concluído em julho, então eles estão em reta final aí, mais da metade dos alunos já desistiram. E quando a gente entra em contato com eles, não, professor, fiquei
6 anos sem estudar não é 6 meses que vai fazer diferença. Eu vou voltar quando retornar no presencial. Então, a evasão está muito alta. Isso é algo. E vocês estão estabelecendo contato com os alunos regularmente, né? Principalmente esses que não estão participando? O contato que a gente tem foi o grupo do WhatsApp, foi a ferramenta assim, que a escola achou que seria a mais viável, né, a mais acessível. Então, a gente tem grupos por sala, onde estão todos os alunos e professores ali. Tem uma comunicação, né? A gente dá os recados, assim, mas o retorno é pequeno. Né? Muitos alunos realmente não estão acompanhando. Certo. E quais desafios você identifica relacionado à impossibilidade de realizar aulas presenciais? E que modo você tenta superar esses desafios? Como assim? Nesse tempo de pandemia? Fala em relação às aulas presenciais. O que você realizava nas aulas presenciais e que dificulta você realizar nas aulas ensino remoto? Eu, por exemplo, é uma coisa boa, mas eu sinto a dificuldade, assim, a ausência do quadro, né, que eu acho que era uma ferramenta prática, assim, e eu não consegui montar isso aqui em casa. Né, até cheguei a pensar em comprar uma lousa e tudo mais. E o contato, né, entre aluno e professor também eu acho que é fundamental. Na EJA, são realidades diferentes, né, mas com os adultos, eu ainda acho que tem uma participação maior. Agora, os meninos do matutino, são os mais jovens, muitos deles entram na sala, né, entram na videoconferência, aí a gente tem que desligar a webcam, a câmera, para poder a aula funcionar melhor. Eles desligam câmera, microfone e não estão ali. Né? É muito comum eu fazer algumas perguntas e o menino está ali só cumprindo um protocolo. Né? Quando não, está num jogo e alguma coisa. Então, falta ainda maturidade, como eu disse. Todo esse processo foi muito, muito rápido. Então, a gente não teve tempo assim, de amadurecer e até de conscientizar os alunos sobre essa nova, sei lá, assim, metodologia, né? É uma metodologia. Então, foi tudo muito rápido. Em relação ao processo avaliativo, o que você vê de grande diferença, o que você tem que superar nesse sentido? Então, nós ainda não estamos trabalhando com nenhum sistema de avaliação nesse momento. O que a gente tem, eles fazem as atividades, né, no caderno, e aí eles enviam as fotos. Eu estou adotando o Classroom, né, o Google Sala de Aula, que eu acho mais fácil para gerenciar, mas não é obrigatório. Cada professor pode estabelecer, assim, a sua forma de recebimento de atividades. Então, eu estou avaliando por lá. Eu recebo as atividades, corrijo, e ainda dou um retorno. Mas, como eu disse, como eu estou fazendo as correções com eles, né, muitos alunos acabam enviando a atividade depois que eu já fiz a correção. E nós aqui em Minas estamos sendo muito pressionados pela tendência, né, o governo está pressionando a gente, professor, para a gente cumprir tabela. Né? Os meninos têm que enviar a atividade, têm que enviar. A gente está sendo cobrado disso. E aí, para a gente poder atender a essa demanda, a gente chega até a enviar o trabalho corrigido, né, os exercícios da apostila basicamente corrigidos para eles, onde eles simplesmente têm que fazer uma cópia e me devolver. Então é frustrante, né? É frustrante. Um processo, né, onde poderia ser tão bem explorado a tecnologia, essa nova metodologia, a gente acaba sendo pressionado para cumprir protocolo. Certo. Agora eu queria que você comentasse nas próximas perguntas, focando no pré-pandemia, nas aulas presenciais, no que você já vivenciou, não necessariamente no ano passado, mas o que você vivenciou desde o início da sua carreira. Ok. A partir da sua relação com seus alunos, você identifica marcas de exclusão social? E de Sim. E de modo geral, como você se relaciona com essas marcas? Como você se sente em relação a isso? Então, como eu identifico algumas marcas de exclusão social no sentido, por exemplo, dos meus alunos não terem material nenhum. Né? Às vezes você quer fazer uma atividade diferenciada, quer fazer algo mais lúdico,
e aí a escola também não tem material, você pede para algum aluno levar, né? Seja lá um papel milimetrado, uma régua, e muitos não têm condição, né? Alunos, por exemplo, que você vê que ele tem, às vezes, um caderno ali que ele está até aproveitando do ano anterior. Na rede estadual aqui em Minas, a gente não tem a doação de materiais, né? A escola não fornece, né? No município já tem a doação dos cadernos, a entrega. Então, os alunos não têm esse material. Então, eu me sinto frustrado, né? Como eu disse, como eu estou no início de carreira, eu cheguei a fazer alguns investimentos. Eu ia trabalhar com geometria, eu comprei várias réguas, eu tenho 40 esquadros de plástico, tenho vários compassos, aí eu levava. Só que vai cansando, né? A gente não ganha tanto para poder fazer esse investimento. Então é algo muito frustrante. E como seus alunos se sentem em relação às próprias marcas de exclusão social? Então, hoje eu vejo até um sentido de valorização deles. Como eu disse, eu trabalho num bairro de periferia e muito marcado assim pelo tráfico, né, por questões relacionadas à criminalidade. Parece que para amenizar a situação deles, eles tentam se valorizar com isso, né, de querer mostrar um estereótipo de não, eu sou realmente vinculado ao tráfico, eu mexo com esse tipo de coisa. Mas, na verdade, você vê que aquilo é como se fosse um aparato tentando se proteger utilizando esse discurso. Mas é a realidade, né? Muitos acabam que já por estarem na família, isso está muito aceito, né? Está muito claro para eles, então eles não veem tanto sofrimento assim. Mas é claro, por exemplo, que é comum alguns comentários, né, comparando com escola particular. Né? Muitos alunos falam, professor, mas como que é a escola tal? Lá funciona desse jeito. Então você vê que eles não têm, eles conseguem perceber essa exclusão. E você já teve contato com escola particular? Já trabalhou em alguma? Eu trabalhei numa escola técnica, mas por um período pequeno, assim, por 3 meses no noturno, que é escola particular, somente. E quando eles questionam em relação a essa comparação, como que você se coloca? Assim, eu não nego que existem as diferenças, né? Principalmente na questão relacionada à infraestrutura, eu comento que tem escolas que têm uma infraestrutura muito melhor, mas não também coloco como se isso fosse uma condição extremamente essencial. Tá? Eu ainda procuro motivá-los no sentido, não é porque você não está numa escola particular que você não tem condição de prestar um Enem ou de almejar um ensino superior. Né? É chato a gente dizer isso, que é como se a gente estivesse não é enganando o aluno. Falar, você está em condição de igual para igual, você pode competir com esses alunos. Não, na prática é uma competição muito injusta, né? São níveis muito diferentes. Mas em termos de acesso, principalmente à universidade pública, eles podem tentar. Né? Então eu busco sempre motivá-los a essa competição. Né? E por você ter estudado em universidade pública, universidade federal, e conhecer, de certo modo, algumas ações afirmativas, você coloca isso em sala de aula? Como você faz em relação a isso? Sim. Eu sempre comento, né, e falo da minha realidade na universidade pública, de que a universidade é uma forma grosseira de dizer, mas a universidade pagava para eu estudar, a universidade me dava bolsa. Eu comento com eles ficam assim, admirados com isso, porque é algo até que muitos não têm contato, por exemplo, na família, alguém que estudou, eles não conhecem essa realidade. E anos anteriores, né? Esse ano não consegui, mas no ano passado, eu gosto muito de estagiários. Sempre que eu tenho a oportunidade de receber alunos estagiários, eu fico muito feliz. E aí eu peço para os alunos estagiários relatarem as experiências, né? E contam até experiências assim de intercâmbio, e eles ficam muito motivados. Agora, há de se ponderar também, né, que a época em que eu vivi a universidade pública está muito diferente da realidade de hoje. Eu vivi numa época de tempos gloriosos, vamos assim dizer, em que havia muito recurso e muito investimento no ensino superior. Hoje, eu não estou na universidade mais, mas eu sei que a realidade está mudando, e para pior, infelizmente. A gente está vendo aí o governo federal anunciando corte de investimentos na educação, então eu não sei se eles vão ter as mesmas oportunidades que eu tive.
eu tento sempre motivá-los. Interessante isso que você destaca do papel de políticas públicas para direcionar, né, para tentar amenizar essa exclusão social. E, a seu ver, a exclusão afeta a socialização e a sociabilidade? Quando você pensa no viver na coletividade, ele é mais ou menos frequente por ação dessa exclusão? Não, eu acho que afeta, sim. Dentro da própria sala, né, num grupo ali de 30 alunos, você vê que os grupos vão formando grupos menores conforme a afinidade deles. E, às vezes, aqueles alunos que são realmente menos favorecidos, eles tendem a se excluir do grupo. E também destaco, né, que muitas vezes essa exclusão social, ela acarreta, ela impacta até no desenvolvimento acadêmico do aluno, né? Não vou generalizar, mas quanto mais dificuldade financeira, quanto menos condições o aluno tem, pior é o desenvolvimento dele. Tá? Volto dizendo, não estou generalizando, mas quando se percebe que numa sala os alunos têm um poder aquisitivo melhor, eles tendem a ter um desempenho escolar melhor também. Até porque em casa, né, já tem geralmente acesso a uma tecnologia, a leitura, então isso tudo está relacionado. Então, pensando assim, um pouco mais nisso no que você falou, no macro, em relação à educação, seja a educação das elites ou da classe média, você então vê muito forte essa divergência de desenvolvimento, de socialização entre os seus alunos, e se você pensa nessa educação de pessoas de alto poder aquisitivo? Eu vejo. Eu acho que existe sim não é uma generalização, mas no macro eu acho que isso se representa. Né? Existe sim uma educação para a elite, existe uma educação para o pobre. E é tão interessante, né, quando a gente vai vendo algumas discussões de currículo, por exemplo, na escola pública, cada vez mais se tira, né? Se tiram as disciplinas, se tiram os conteúdos. É muito comum em reunião da direção, às vezes a gente vai na reunião de professores, eu quero avançar mais em determinado conteúdo. Aí já vem, não precisa. Os nossos alunos não precisam avançar em matemática. Eles têm que saber o básico, eles têm que saber as operações fundamentais. E enquanto você está, às vezes, numa outra realidade, por exemplo, no ensino particular, às vezes você tem frentes, né? Você tem uma disciplina desmembrada em 3 professores, sempre com conteúdos muito avançados. Então, eu acho, sim, que é muito, muito grande, é extrema a diferença. E você pensa que políticas de currículo, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, impactam de forma positiva ou de forma eficaz nesse aspecto? Então, eu acho que sim. A base, né, a concepção dela foi muito interessante. Né? Faltou ali um pouco mais de envolvimento, nossos professores, por mais que houvesse esse discurso, a plataforma é aberta, todo mundo pode contribuir, não sabe que na prática a gente está tão envolvido com outras atividades que isso acaba ficando despercebido. Eu acho isso sim importante. Mas volto a dizer, quando a gente tem esses documentos, né, principalmente quando a gente vai fazer o nosso planejamento, é muito fácil a gente colocar isso no papel. É muito simples eu seguir a BNCC no meu planejamento. Agora, a prática, né, no dia a dia na sala de aula, é outra realidade. Então, pensando nessas políticas públicas, principalmente educacionais, e em outras que tenham como foco a exclusão, você julga que essas políticas elas são humanizadas e humanizadoras, ou elas são apenas de ordem jurídica e material? Eu acho que elas são de ordem jurídica e material. Né? Elas não têm um impacto realmente significativo, não. E muitas das vezes, algumas políticas, algumas ações que eu vivenciei, elas ainda reforçam a exclusão, né?
como eu dizia anteriormente, já observei casos em que a rede municipal, ela doa o material, né? Doa, né? O aluno recebe esse material. Só que aquele aluno que utiliza o material que foi fornecido pela prefeitura, muitas vezes ele é ridicularizado, né, pelos demais colegas. Existe um bullying ali nesse material. Então, você vê que, e geralmente também são materiais de baixa qualidade, né? Não é um material que realmente, não é uma política feita para valorização, é para cumprir um protocolo, e que muitas vezes ainda tem esse prejuízo da imagem. Acho que ainda há muito que se melhorar, né? Muito que se melhorar no que se refere a investimentos na educação pública aqui no nosso país. E em relação aos profissionais da escola, os diversos profissionais, seja direção, corpo docente, na sua opinião, eles possuem uma dimensão afetiva para lidar com a exclusão? Olha, essa escola que eu estou trabalhando atualmente, ela, nesse ponto afetivo, eu acho que ela é muito boa, principalmente a gestão. É um clima muito humanizado que a gente vivencia dentro da escola, de afetividade. Existem vários eventos que a gente desenvolvia no ano passado, né, tentando trazer essa questão da afetividade. Né, por exemplo, concurso, mostras culturais, né, para os alunos ali, show de talentos. Então, eu acho que tudo isso cria um clima amigável. Eu acho que é uma relação afetiva boa dentro da escola. Em relação à sua formação, como que você vê que a sua formação influenciou para você lidar, especialmente com esses aspectos de exclusão? Você teve discussões teóricas, e se sim, se essas discussões contribuíram? Não, não. Assim, eu sempre fui muito curioso durante a minha formação em buscar outras áreas, né? Então, sempre que tinha, às vezes, algum curso, algum evento voltado para a área social, eu gostava de participar. Mas, por exemplo, dentro do curso normal, eu não me sinto preparado. Nós tínhamos as disciplinas pedagógicas, né? Todo curso de licenciatura tem, só que era algo muito abstrato, né? Eu não me sinto preparado para trabalhar com aspectos relacionados à exclusão, não. E muitas vezes, até não intencionalmente, né? Às vezes a gente acaba tendo práticas excludentes dentro da sala sem perceber, muito por conta do nosso despreparo, do meu despreparo, vamos dizer assim. Você pode dar algum exemplo sobre essas práticas? Por exemplo, às vezes a gente quer tornar uma aula mais engraçada, mais interativa, e eu, particularmente, acho que eu estou amadurecendo. Às vezes você faz até alguma piada, alguma graça, e muitas vezes aquilo é uma prática excludente, né? Ou você, quando no início da minha carreira, eu pedi para os alunos levarem os materiais, aí os alunos não levavam, então não tem como fazer, porque não tem material para todo mundo, vocês vão acompanhando a distância. Hoje, né, hoje eu repenso esse tipo de atividade. Se é uma atividade que ela não é 100% acessível, eu já não faria ela atualmente. Então, acho que esse tipo de prática que eu considero excludente. Certo. Então, você vê que você, de certa forma, vai se adaptando e aprendendo em relação a esse contato com a realidade dos alunos. Você se vê como um professor que reflete a realidade e muda suas práticas a partir disso? Eu tento, né? Não é algo assim tão simples, né, da gente fazer, mas eu procuro, assim, buscar, refletir, procuro até discutir com os meus alunos, ter um retorno, um feedback deles do que eu poderia fazer melhor. Eu sou bem, acho que sou tranquilo quanto a isso. Também busco muita orientação da supervisora, né, nas escolas em que eu trabalho, e sempre tive assim a felicidade de trabalhar com profissionais muito competentes, pessoas muito experientes. Então eu gosto, né? Cansei de convidá-los para assistirem às aulas, às vezes uma prática diferente, e gosto das contribuições delas. Na medida do possível, eu tento melhorar a minha prática. Sei que não estou longe de um modelo ideal, mas eu acho que a gente vai buscando. Certo. Então, pensando nesse aspecto das atividades, você pode resumir
quais tipos de atividades você trabalha nas suas disciplinas? Tá, no período presencial, eu sempre, quando eu gosto muito de geometria, né? Então, sempre que eu tenho que lidar com algum conteúdo relacionado à geometria, eu busco fazer umas atividades diferenciadas. Práticas que eu já realizei, construção, né, de desenhos geométricos ali, utilizando régua e compasso, os alunos gostam, e muitos realmente não foram preparados a utilizar esses materiais. Então, tem um aluno, às vezes, que no ensino médio, é a primeira vez que vai ter contato com um compasso, né, ou a reguinha de plástico, como dizem eles, de triângulo, né, que é o esquadro, né. Então, sempre que posso utilizar esses materiais, eu gosto. Já fiz também, por exemplo, na EJA, e isso levou até discussões de alguns colegas professores, o uso de calculadoras. Eu tenho caixas de calculadora, assim, me levo para que os alunos possam ter esse contato. Ah, professor, mas o uso da calculadora não é errado, às vezes alguma pessoa quer criticar. Não, ele tem que saber utilizar essa tecnologia. E muitos, o que por incrível que pareça, muitos não sabem utilizar uma simples calculadora. Então, quando eu posso, eu tento fazer essas práticas. Também utilizei, no ano passado, foi uma experiência muito legal, uma plataforma chamada Khan Academy. Né? Ela tem vários conteúdos assim, de matemática, de física, e os alunos, só que isso foi antes da pandemia, né? Eles se maravilharam assim, de poder fazer, e eu dava a opção, né? Eu levava o exercício impresso, um trabalho, e dava a opção deles fazerem pela plataforma Khan Academy. Então, isso para garotados, meninos mais novos, foi assim, eles gostaram bastante. São essas minhas práticas principais. Em relação a trabalhos individuais, em grupo, que envolvam debates, você costuma desenvolver? Não, debate, assim, até que eu não consigo trabalhar muito na matemática com debate, não. Na EJA, né, com os adultos, eles gostam muito de contar as histórias de vida. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar esse ano, matemática financeira, né, aí você vai falar de financiamento, de juros, aí eles sempre gostam de contar uma história dos juros abusivos, da questão da poupança, do que é o rendimento. Então, nesses aspectos, né, quando eu vou trabalhar, por exemplo, estatística, depende muito do conteúdo, mas o conteúdo, às vezes, mais grosso, eu não consigo promover debates, não. E em relação a atividades em grupo, que envolvam a socialização dos alunos entre seus pares? Tem algumas atividades que eu faço, mas realmente eu também não trabalho muito com trabalhos em grupo, não. Eu me lembro de uma prática comum que eu faço, é a construção dos sólidos geométricos, né? Quando a gente está estudando geometria espacial, prisma, pirâmide, então esse tipo de trabalho eu faço em grupo. Eu trabalho muito com lista de exercício, então listas de exercícios são geralmente individuais. Certo. Para agora colocar um pouquinho no contexto da disciplina de psicologia e educação, e pensando um pouquinho no que motivou as perguntas dessa entrevista, né? Nós estudamos o autor Vygotsky. Você tem conhecimento de alguma coisa sobre ele? Tem, assim, eu cheguei a estudar na época da graduação, mas, de verdade, não me lembro muito, não. Mas eu sei que ele é um pensador importante da educação, mas não me recordo das teorias dele, não. Certo. Então, esse pesquisador, ele identificava na socialização um importante fator do desenvolvimento do indivíduo. Né? Então, o brincar na infância, o conversar, as relações sociais. Então, pensando um pouquinho nisso, como você julga a importância dada à socialização durante as suas aulas? Olha, eu te confesso que eu vou ter que refletir um pouco mais sobre isso. Não é algo que eu já tenha pensado, não. Eu acho que existe uma socialização, né? Por exemplo, já trabalhei com os meninos em duplas, um ajudando ao outro, mas eu não acho que tenha muita socialização, não. Até porque nós, que somos da área de matemática, né, a gente vem com uma formação muito individualista, assim, muito cada um no seu quadrado. Para você conseguir fazer o seu exercício de matemática, tem que ter concentração sozinho. Então,
eu preciso melhorar nesse aspecto e refletir um pouco mais sobre isso. Então, você pensa que talvez a sua área de trabalho, a sua disciplina, tem uma influência nesse aspecto? Se você pensar em outras disciplinas, você pensa que elas são mais propensas, ou a formação desses professores é mais propensa a se pensar na socialização na sala de aula? Eu acho que sim, porque durante a minha graduação, né, as minhas práticas ali, elas eram sempre muito individuais, né, na área da exata de matemática mesmo, eu não me lembro de fazer trabalho, por exemplo, em um grupo, e penso que quando o professor tem uma formação numa área mais de humanas, né, ele esteja mais preparado para fazer trabalhar com a socialização. Agora, volto a dizer, eu preciso entender melhor o que é essa socialização. Se eu conseguisse entender melhor isso, talvez eu pudesse repensar a minha prática docente. Certo. Então, pensando um pouco nessa questão da socialização no desenvolvimento, né, nós refletimos nessa disciplina mais sobre a socialização na infância e um pouco na adolescência, né, já que você trabalha com alunos do ensino médio e do EJA, né, a socialização ainda é importante, mas que já não tem o mesmo desenvolvimento como o da criança. Você, na sua opinião, vê que o Estado se preocupa em relação à importância dos indivíduos se socializarem, principalmente na infância e na adolescência? Não sei, eu acho que não existe essa preocupação, não. Muito me vem aqui é que às vezes essa ideia de socialização pode soar até como uma indisciplina, né? Então, como a gente às vezes trabalha sem uma infraestrutura adequada, a gente tem que se pautar por um regime muito disciplinar, em que a organização aparente é o que demonstra a eficiência da aula, né? Então, acho que a gente ainda tem que ir mudando essas crenças ainda. Se você entra numa sala, vejo isso em algumas realidades, e os alunos estão trabalhando em grupo, e às vezes aquilo leva a um barulho maior, leva a uma agitação, e isso é visto como é uma baderna, o professor não está dando aula. Então, eu acho que precisa melhorar essa imagem de aspectos relacionados à socialização. E na sua formação em licenciatura, mesmo nas disciplinas que você disse, das disciplinas pedagógicas de formação, você chegou a refletir sobre esse papel da socialização na sala de aula, no desenvolvimento do aluno? Não me recordo. Mas, na verdade, eu não me lembro dessas discussões. Mas também não vou dizer que não aconteceram. Meu envolvimento com a formação pedagógica durante a graduação não foi também um dos melhores. Então, às vezes pode ter sido e eu passei despercebido ali. Mas não foi algo que me marcou, né? Como eu comentei, é algo que eu preciso refletir mais e entender melhor isso. Mas não me lembro dessas discussões. Certo. Você teve alguma disciplina que discutisse a psicologia na educação? Não. Eu tive uma disciplina chamada Teorias da Aprendizagem, onde a gente viu algumas teorias, inclusive a teoria de Vygotsky, entre outros, mas muito superficial, né? Então, mas a psicologia mesmo eu não tive. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só acho, quero valorizar assim, essa proposta. Acho que se eu tivesse feito um trabalho desse na minha época de graduação, talvez eu já teria feito essa reflexão e teria melhorado a minha prática já há algum tempo. Então, eu avalio positivamente esse tipo de trabalho e acho que isso tende a colaborar muito com a formação dos novos professores, né? Tomara assim, que essa seja uma prática constante aí nos cursos de licenciatura. E se eu tiver algum dia oportunidade de, em encontros de egressos lá dos licenciados em matemática, eu quero reforçar, né? Quero contar essa experiência, que eu acho que é algo útil. Muito bom.
Então, eu agradeço muito a sua participação, seu aceite. Eu acho que a gente pode perceber bem pela sua fala que você é um professor motivado, apesar das dificuldades, né, dos problemas, e um professor que gosta daquilo que faz, né, que busca se adaptar, que busca ter uma formação continuada. Então, agradeço muito também a oportunidade. Eu acho que, assim como você falou dessa oportunidade para você, eu acho que para mim também ela foi muito rica, né, nesse sentido de a gente poder ter contato com o que a gente discutiu das teorias psicológicas, pedagógicas, com a realidade de um professor, né, especialmente discutir nesse contexto de pandemia, que eu acho que também é importante a gente refletir sobre, né, mesmo que futuramente, talvez, e a gente espera, seja passageiro, mas que muito provavelmente vai ter muitas mudanças no nosso trabalhar pedagógico, né, nosso agir pedagógico, né? Então, muito obrigado por sua participação. É isso. Eu que agradeço. Pode interromper.